Bem, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário. Hoje, dia 31 de março de 2023, o ano está passando rápido, não é mesmo? Tá sim. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis. E nesse horário nós estudamos as obras Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, e depois nós teremos o estudo das parábolas de Jesus. E no livro da Sueli Caldas Schubert, nós vamos começar o estudo do capítulo 15, que trata da parasitose espiritual. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, estamos todos reunidos aqui em teu nome, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis e dessa espiritualidade amiga, para que possamos, Senhor, aprender um pouco mais, para podermos progredir e, finalmente, Senhor, nos tornarmos trabalhadores efetivos da tua seara. Teu amor, que a tua paz habite em nossos corações, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias, para que assim, Senhor, possamos, de forma consciente, trabalharmos mais efetivamente na nossa reforma moral. Nesse momento, te pedimos, ó Pai, com muito carinho, que nos permita dar por iniciados os nossos estudos da tarde de hoje, graças a Deus. Quem tem aí o Missionários da Luz em mãos, é só abrir no capítulo 3, Missionários da Luz, deixa eu ver, confirmar aqui, é isso mesmo, capítulo 3. É um pedacinho só, vocês nem precisam pegar, que eu mesmo leio. Quando é uma parte grande, aí sim. Se quem quiser pegar o Evolução em Dois Mundos, que é uma parte maior, para acompanhar, no Evolução em Dois Mundos, é no capítulo 14, da primeira parte, Simbiose Espiritual. Aí vocês procuram, no capítulo 14, Simbiose Espiritual, procuram o subtítulo Simbiose das Mentes, que a Evolução em Dois Mundos ele tem subitens, né? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto subitem do capítulo 14 da primeira parte de Evolução em Dois Mundos. Simbiose das Mentes é no quarto parágrafo. Capítulo 14, primeira parte, Simbiose das Mentes, quarto parágrafo. Simbiose das Mentes é o quarto item, se eu não me engano. E no Missionário da Luz é pouquinho, é só 2, 3 linhas, não tem problema. Então, vamos começar aqui iniciando o capítulo, né? Parasitose espiritual. Ela aqui traz um trechinho do livro Missionários da Luz, mas eu quero ler um pouquinho mais. É só 2 ou 3 linhas mais do que ela colocou aqui. Então, aqui, né, no capítulo 4, que trata do vampirismo, no livro Missionários da Luz, ela diz assim... deixa eu só ver onde eu botei. Não é que eu abri? Fechei. Parágrafo 12. Deixa eu aqui. Está aqui, ó. Ela diz assim, no parágrafo 12 do capítulo 4 do livro Missionários da Luz. No meio do parágrafo 12, diz assim, ó. Apenas... Eu vou desligar aqui, tem um microfone aqui que está aberto. Deixa eu ver de quem é. Não, está tudo fechadinho, então. Então, vamos lá. Diz assim, ó. No meio do parágrafo 12 do capítulo 4, que chama Vampirismo, do Missionário da Luz. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro... A Sueli botou 2 linhas aqui desse parágrafo. Eu trouxe um pouquinho mais. Vampiro é toda entidade ociosa, tá? É toda entidade ociosa
que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Quando ele diz que vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente, quer dizer, ele não pede a você, ele faz, né, sem pedir a você licença para fazer. Então, ele diz aqui, que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, ele não está falando do vampirinho, do morceguinho, tá? Animal silvestre, não. Ele não está falando desse animal silvestre. Tem isso aqui. E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, eles vêm, nos prejudicam, sugam nossas energias a qualquer dia, a qualquer hora, mas só fazem isso com a nossa permissão. Eu vou ler novamente o que André Luiz está dizendo aqui. Vampiro é toda entidade ociosa, ele não faz nada de bom para ninguém, nem para ele mesmo. Diz que é ocioso. E se vale indebitamente das possibilidades alheias, quer dizer, das energias alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens, desde que você deixe a porta aberta. Que porta aberta é essa? A porta aberta da nossa mente, não é? A porta aberta da nossa mente. No momento que eles encontram a porta aberta da nossa mente, eles penetram e fazem a bagunça que fazem. Agem como parasitas. Então, isso é muito grave. Então, todos nós temos que estar muito atentos. Lembra daquele ditado popular que diz assim: mente vazia, carpintaria do diabo? Aí a gente vai percebendo como esse pessoal antigo, né, sabia das coisas. Não é? Mente vazia é carpintaria do diabo. É o que ela falou aqui, que vale a pena repetir. Eu gosto de repetir certas coisas. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Estojo de carne, né? Nosso corpo físico. Então, aqui, esse capítulo 4, que tem por título Vampirismo, do livro Missionários da Luz, de André Luiz, é muito sério, muito sério. Então, os antigos tinham razão quando diziam carpintaria, mente vazia é carpintaria do diabo, tá? Então, voltando aqui ao capítulo 15 do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, vamos ao primeiro parágrafo. E ela vai dizer assim: existe vampirização em larga escala, desde os tempos imemoriais, desde que, vamos dizer aqui, vendo a Bíblia, desde que Adão abriu os olhos, podemos dizer assim, né? Sempre existiram criaturas que vivem às expensas do outro, quer dizer, que vivem às custas de outro, absorvendo-lhe as energias, por isso que são chamados de vampiros, que aí lembra os espíritos sugadores, os vampiros que sugavam o sangue das pessoas até matá-las, né? Que vivem às expensas de outrem,
absorvendo-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E quando a gente lembra do Drácula, normalmente era a mordida no pescoço. Não era assim? Mordidinha no pescoço. Aqui não. Esse vampiro aqui tem várias maneiras de absorver nossas energias. E ele faz isso tanto com os encarnados, como também faz com os desencarnados. Então, tem o vampiro desencarnado e absorve a energia de outro encarnado. Não é só um privilégio nosso, dos que estão vivos aqui na Terra, não, tá? De serem vampirizados. Aí continua aqui a Sueli. Assim, os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem, após o túmulo, a buscar sofregamente os gozos em que se compraziam. Estudamos isso essa semana, né? Lembra? Falamos da mãe da Regina, falamos daquele livro, Vozes do Grande Além, lembra do Industrial e outras pessoas mais que desencarnaram e às vezes nem tem noção que desencarnaram, né? Para usufruí-los, vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica. Olha aí a questão da afinidade de sintonia, né? Em faixa idêntica, instalando-se então o comércio, né? A troca das emoções doentias. Por outro lado, os obsessores por vingança e ódio ligam-se às suas vítimas com o intuito, o objetivo de absorver-lhes a vitalidade. O que eles querem é a nossa vitalidade, a nossa energia. Na lenda do vampiro, ele queria o sangue, porque no sangue tinha o quê? A energia da pessoa, né? Assim, enfraquecendo-as e exaurindo-as, quer dizer, esgotando-as para conseguirem maior domínio. Quanto mais fraca a sua vítima, mais fácil o domínio. Idêntico procedimento tem os desencarnados, que se imantam, se ligam, né, aos seres que ficaram na Terra. Lembra que a gente falou outro dia que o amor une e o mal liga? Falamos estudando o Livro dos Espíritos. O amor une e o ódio ligam os espíritos, né? Ligam os espíritos. É diferente de estar unido, estar ligado. Então, o amor une as pessoas. Era o que o Chico falava. Já o ódio liga as pessoas. Que ela diz aqui, ó. Idêntico procedimento tem os desencarnados que se montam aos seres que na Terra e que são os parceiros de paixões desequilibrantes. Eles estão ligados. Ressalte-se que existem aqueles que, já libertos do corpo físico, ligam-se, olha aí, ligam-se inconscientemente aos seres amados que permanecem na crosta terrestre, mas sem o desejo de fazer o mal. Olha o caso da mãe da Regina e da Regina. A mãe dela estava ligada a ela, tanto que ela via a mãe sempre, mas ela não podia fazer nada pela mãe, porque ela não entendia de nada. Ela achava que era o quê? Não, eu estou tendo uma ilusão de ótica. E a mãe dela estava aí naquela situação complicada, né? Mas sem desejo de fazer o mal. E mesmo entre os encarnados, pessoas existem que vivem permanentemente sugando as forças de outros seres humanos que se deixam passivamente dominar. Gente, a gente vê tanto isso, não é? Dois encarnados, um vampirizando o outro. E o que está sendo vampirizado, muitas vezes, acaba se deixando passivamente dominar. De uma tal forma que, muitas vezes, um caso desse acaba até em suicídio. Até em suicídio. E a gente percebe muito isso. Às vezes, é a mãe com o filho. Às vezes, é o marido com a esposa com o marido. Às vezes, é o irmão mais velho com o irmão mais novo.
Entendeu? A gente vê isso nas famílias. Não é lá no meio da comunidade de bandido, não. A gente vê isso dentro de casa. Tá? Muitas vezes, entre casais, é muito forte isso entre casais. Às vezes, a mulher em relação ao marido, o marido em relação à mulher. A criatura não tem, o parceiro, né, o companheiro, não tem direito de fazer nada. Abrir a boca, o outro já. Pá! A criatura não pode fazer nada. Nada. É humilhada, né? É diminuída. A gente cansa de ver isso. Quando não é agredida fisicamente. A gente sabe que chega a esse extremo, né? E, às vezes, com filhos e filhos. Que mantém o filho ali, né? E é uma coisa terrível, terrível isso, né? E às vezes, Rose, o estrago é tão grande que a pessoa comete até suicídio. Sim, sim. Porque a pessoa, ela não vê uma saída, que para quem está de fora, diz assim, por que não fez isso? Por que não foi da delegacia? Não é assim? Por que não pediu ajuda? Mas, às vezes, a outra foi tão anulada na sua autoestima, e ela não, sabe, ela vive totalmente alheia. Às vezes, são tantos anos de submissão que a pessoa não consegue botar nem o pé para fora de casa, sabe? O outro até sai de casa, vai trabalhar, e ela não sabe nem, não tem condições nem de bater na porta do vizinho e pedir ajuda. Tão condicionada que ela está à submissão. Então, parece uma coisa terrível, terrível, né? A gente, às vezes, fica assustado. Meu Deus, não é possível. Mas, sim, o psicológico da pessoa fica tão afetado que a pessoa fica robotizada, podemos dizer assim, né? E ela diz aqui, ó, essa dominação não fica apenas adstrita à esfera física, mas, tal como mencionamos no capítulo 5 desse livro aqui, né, o capítulo 5, é o capítulo que vai tratar das várias expressões do mesmo problema. Aí ela diz aqui, que se refere à obsessão entre os encarnados, intensifica-se durante a hora de sono. Quanto mais profunda for essa sintonia, maior será a vampirização. Aí ela botou uma notinha aqui embaixo. Ela diz assim, também aqueles que se aproveitam do trabalho alheio, em regime de quase escravidão, pagando a essas criaturas salários de fome, que as colocam em condições subhumanas, exercem, de certa forma, parasitose, porque esse capítulo tem por título Parasitose Espiritual. Hoje deu na televisão um grupo de pessoas que trabalhavam numa pedreira, viviam num estado desse. E como nós temos visto, desde o início do ano, vários escândalos desses de pessoas em condições de escravidão, né? Aí a Polícia Federal vai lá e prende todo mundo. E o interessante é que o dono da propriedade, eu vi outro dia o depoimento de uma proprietária que mantinha um grupo de escravidão, que ela fala, não, eles têm que trabalhar para mim. Tem que trabalhar para mim. Eu os trouxe. Então, você percebe que a pessoa se coloca como dono do outro. Esse caso dessa semana, os trabalhadores de uma pedreira, o lugar onde eles viviam era insalubre, era uma coisa terrível. Inclusive, os empregados não tinham nem a ferramenta para trabalhar. Eles tinham que comprar uma ferramenta para trabalhar em pedreira. Porque o dono da pedreira não dava nem as ferramentas para eles quebrarem a pedra. Então, ela fala aqui que, olha só, como o nível de parasitose varia. Como nós falamos aqui no início, né? O vampiro lá da lenda sugava aqui o pescoço. Mas ela, a Sueli disse aqui que há várias formas. Essa daqui
das pessoas que trabalham em condições subhumanas, né? Esses trabalhos assim, escravos que nós vemos agora em 2023, acontecendo aí em Minas Gerais, São Paulo, em vários estados do Brasil, interior aqui do Rio de Janeiro, é um tipo de parasitose. Então, o proprietário da empresa ou da propriedade é um vampiro. Ele é um vampiro. Está sugando as energias daquelas pessoas que ele coloca para trabalhar em condições subhumanas. Eles estão se aproveitando do trabalho daquelas pessoas. Então, a gente vê como essa ideia de vampirização ou do vampiro é bem mais ampla, tá? É bem mais ampla. Aí aqui, a Sueli vai falar sobre uma coisa muito interessante. Em qualquer dos casos, quer dizer, em qualquer dos casos de vampirização, configura-se perfeitamente a parasitose espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, que é esse livro aqui, de André Luiz, André Luiz compara os parasitas existentes nos reinos inferiores da natureza aos parasitas espirituais. Ele faz um paralelo entre os dois. Visto que os meios utilizados pelos desencarnados que se vinculam aos que permanecem na esfera física obedecem aos mesmos princípios da simbiose prejudicial. Reportando-se aos ectoparasitas, quem são eles? Os que limitam a própria ação às zonas da superfície. E aos endoparasitas, os que se alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõe. Traça o autor um paralelo entre estes e a ação dos obsessores. Então, existem os ectoparasitas, se limitam às zonas superficiais, e os endoparasitas, que se alojam nas reentrâncias do corpo humano, né? Realmente, encontramos muitos desencarnados que agem como ectoparasitas, ou seja, absorvendo as emanações vitais dos encarnados, que com eles se harmonizam aqui e ali, como são os que se aproximam, eventualmente, dos fumantes, dos alcoólatras e de todos aqueles que se entregam aos vícios e desregramentos de qualquer espécie. Então, eles se aproximam dessas pessoas que têm esses vícios, e aí o quê? Uma harmonização, uma sintonia. Eles apreciam as mesmas coisas. E ele fica ali o quê? Sugando as energias daquela pessoa. Aí lembrando aquele videozinho, né? Sozinho, com ponto de interrogação. É uma pergunta, né? Sozinho? Como assim? Você pensa que está sozinho? Aí tem o sozinho 1, sozinho 2, sozinho... É um vídeo pequenininho. Você vai lá do YouTube, escreve assim, ó, sozinho, escreve um ponto de interrogação. Vai aparecer um vídeo do rapaz que está em casa e ele vai tomar uma cerveja. Mas ele vai tomar cerveja por quê? Porque o outro, o invisível, o instiga a beber. E ele vai lá. Por isso que ele fala, sozinho você não está sozinho. Né? E eles aqui, e como endoparasitas, né? Endoparasitas, conscientes, os que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, eles observam e percebem qual é o calcanhar de Aquiles. Assenhoreiam-se de seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário, que fica aqui no alto da cabeça, a substância dos próprios pensamentos, que a vítima, vamos botar essa vítima entre aspas, tá? Porque foi ela que abriu a porta para o outro entrar. Né? Então aqui, ó, que a vítima passa a acolher qual se fossem os seus próprios. Então, ela vai impor
ao centro coronário daquele que ele quer perturbar, a substância dos próprios pensamentos. E aquele que está sofrendo agressão passa a acreditar que esses pensamentos são seus próprios pensamentos. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo. É interessante quando ela usa essa expressão, estacionários ambos no tempo, porque essa situação aqui pode durar 100 anos, 500 anos, 1000 anos. Quanto tempo? Quanto tempo? A gente não tem a mínima ideia. Pode ser um longo tempo. Tanto que ela diz aqui, estacionários ambos no tempo. Até que as leis da vida lhes reclamem pela dificuldade ou pela dor a alteração imprescindível. Quem quiser mais se aprofundar nisso, vai lá olhar o livro Evolução em Dois Mundos, nos capítulos 14 e 15, tá? Tanto que ela colocou aqui, Evolução em Dois Mundos, capítulos 14 e 15. É o capítulo 14 fala da simbiose espiritual. E o capítulo 15 chama-se Vampirismo Espiritual. Então, capítulos 14 e 15, muito interessante, né? Simbiose espiritual e vampirismo espiritual. Quem quiser se aprofundar, é só pegar o livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz. Aí ela continua aqui. Agem dessa forma os obsessores, que pretendem subjugar sua vítima num processo lento, contínuo e progressivo. Eu trouxe aqui um PDF para a gente dar uma olhadinha nesse assunto aqui, porque é um assunto que merece um pouco mais de atenção. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu acredito que todos estejam vendo, né? E esse texto está no livro A Influência dos Espíritos do Nosso Dia a Dia, de Vladimir Sanches. Ele já fez um trabalho, né, para nós lá no CEOI. Então, ele diz assim, formas, pensamento e obsessão. Né? Nós vamos aprofundar, já andamos falando sobre uma parte, agora a gente vai trazer uma outra parte sobre esse tema. E lembrando a aula do dia 27/3, que, se eu não me engano, foi segunda-feira, né? Eu até disse assim, eu vou voltar a esse tema, que é um tema que é só relembrando, porque lá no Estudo do Livro dos Espíritos, eu trouxe um PDF, onde no último parágrafo dizia assim, o perdão aparente, aquele perdão que o nosso amigo ontem, Guilherme, né, Azeredo, ele falou assim, você quer ver se você perdoou ou não? Você vem andando pela rua e, de repente, sente a necessidade de atravessar a rua. Por quê? Porque você vindo alguém, você até acha que perdoa, né? Mas aí você olha para um lado, olha para o outro e atravessa a rua. Aí foi o que ele falou. Você quer saber se perdoa ou não? Faz um teste. Você fica andando pela rua e, de repente, você te decide de atravessar a rua. Por quê? Você atravessa para não parar para conversar com certas pessoas. Então, ele disse, quando você faz isso, é porque você não perdoou. O perdão aparente não é suficiente para acabar com a crise obsessiva. O perdão aparente é esse que leva você a atravessar a rua. Existem pessoas que acreditam ter perdoado a seus desafetos, apregoando isso com insistência, para quem quer ouvir. Eu não odeio ninguém, né? Tem gente que não vem falando isso. Mas toda vez que as cenas que originaram algum prejuízo a elas retornam de suas memórias, para a faculdade de pensamento, quer dizer, toda vez que aquela cena sai do inconsciente e vai para o consciente, o desejo de inconformismo se reaviva com certa intensidade. Esse desejo de inconformismo é aquele calor que sobe, né?
com aquela coisa, ai, que vontade de apertar o pescoço. Aí você percebe que você não perdoou. Então, o Vladimir Sanches vai dizer assim, ó, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. É o tal do espelho, né? Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Indiscutivelmente, cada espírito vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que o mantêm na situação que anseia. Daí a grande diferença de procedimentos que se observa entre espíritos pouco evoluídos e outros mais desenvolvidos em inteligência e moral. Ocorre, na realidade, entre espírito obsessor e obsediado, um processo de transmissão de imagens. Olha o que a Sueli vem dizendo aí. Análogo aos princípios físicos que permitem a transmissão por televisão. Cada espírito é o foco de ondas de pensamento, com qualidades específicas existentes da mente a lhe permitir emissão e recepção. O campo mental do espírito obsessor cria, na faculdade de imaginação, as formas de pensamento. Imagens molde ou ideias tipo que deseja exteriorizar, de modo semelhante à câmera de imagens do transmissor de televisão, plasmando a imagem da qual se propõe a extrair o melhor efeito. Lança-o ao campo mental do obsediado, que absorve fidedignamente. Olha o que ela disse aqui, a Sueli, né? Ela disse aqui, ó, e como endoparasitas conscientes, os que após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, assenhoreiam-se de seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher qual se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente estacionários, ambos no tempo, até que as leis da vida reclamem pela dificuldade ou pela dor, alteração imprescindível. É isso que ele está falando aqui. O campo mental do espírito obsessor cria na faculdade de imaginação as formas de pensamento, imagens, molde ou ideias tipo, e deseja exteriorizar, não é? De modo semelhante à câmera de imagem de transmissão de televisão, plasmando a imagem da qual se propõe a extrair o melhor efeito, lançam ao campo mental do obsidiado, que absorve fidedignamente, achando que esse é o próprio pensamento. Em se tratando da mente do espírito obsessor, ela cria os quadros e se propõe a transmitir via onda pensamento, com a frequência característica que a mente do espírito obsidiado pode captar. Veja que trabalho bem feito. Com a frequência característica que a mente do obsidiado pode captar e reconverter nas imagens originais. Quer dizer, ele analisa cidadão por cidadão e coloca aquilo ali no nível que o outro pode absorver, nem mais nem menos. Tá? E aí ele continua, irradiadas para o espaço. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone, falar, aí depois desliga, tá? Usando a faculdade força de vontade, que tem que ter essa força de vontade, e seu principal atributo, persistência, não é aquela coisa de eu tentei uma vez, não deu certo, eu paro. Não. O obsessor, ele é persistente. Ele não tem preguiça. A preguiça é por nossa conta. Preguiça de fechar a porta da nossa mente para o invasor. Ah, eu tenho tanta preguiça, a porta é pesada, né? Ficar... A gente tem preguiça, mas eles não. Eles são persistentes. Então,
usando a faculdade de força de vontade, seu principal atributo, a persistência, dotou-os, ou melhor, usando a faculdade de força de vontade, seu principal atributo, a persistência, dotou-os de chamarizes irrecusáveis na própria mente, que atua como câmera de imagens de televisão e irradiou-os para o campo mental do obsidiano. As ondas de pensamento recebidas são transformadas em impulsos elétricos equivalentes e permitem a reconstituição das formas de pensamento, imagens, molde, ideias, tipo, nos centros cerebrais do corpo humano do obsidiano. Daí, elas se exteriorizam por meio dos órgãos dos sentidos. E como o espírito obsessor se mantém persistente na irradiação das mesmas ondas de pensamento que transportam as mesmas imagens, elas se fixam na mente do obsidiado como reflexo condicionado, fazendo-o agir automaticamente como desejado. Então, ele vira um autômato. Sabemos que a atual população da Terra supera os 6 bilhões de humanos, espíritos encarnados, e que mais de 16, né, bilhões de desencarnados vivem como espíritos errantes pelo espaço, e forma a área de influência gravitacional do planeta Terra. Assim, existe uma relação aproximada de um encarnado para cada 2,5 desencarnados. Sendo a comunidade de espíritos desencarnados bem maior que a dos encarnados, deduz-se que o círculo de amizade, de parentesco e de família deles são bem maiores, quando comparado com os equivalentes que norteiam a vida encarnada. Em outras palavras, a família de sangue é bem menor que a família espiritual. Vivemos em um planeta classificado espiritualmente como de expiação e provas, né? Se por aqui ainda transitamos como encarnados ou desencarnados, a pessoa vai dizer, ué, o desencarnado está no planeta de expiação e provas? Sim, sim. Porque não é porque o sujeito desencarnou que ele foi embora, tá? Não é porque ele desencarnou que ele partiu. Não, ele fica aqui, nessa área em torno do nosso planeta, porque ele não consegue se desligar da energia desse planeta. Ele desencarnou, mas continua sendo um espírito de terceira ordem, um espírito imperfeito, então ele ainda fica preso à energia desse planeta. Então, ele diz aqui, por que ainda ficamos presos à Terra? É porque em vidas passadas fomos piores do que nos apresentamos hoje, presumindo que a gente teve um progresso, né? Então, se eu fui pior do que antes, hoje eu estou um pouquinho melhor. Deduz isso. Já vista a teoria da evolução. Significa que, em vidas passadas, prejudicamos muitos semelhantes, em diferentes graus de dolo. Então, temos que estar atentos. Muitos dos que foram ofendidos ou prejudicados acabaram perdoando seus algozes. Que maravilha! Mas outros não. Alguns perdoaram, outros não. Quando desencarnamos e retornamos ao estágio de espíritos errantes, espírito errante é aquele que ainda precisa reencarnar para reparar seus erros. Levamos conosco nossa faculdade de memória, com seu primoroso arquivo que abrange todos os fatos e situações que envolvem nossas múltiplas existências. Está tudo lá, né? Na nossa mente. Tá tudo na nossa mente. O espírito desencarna, ele leva tudo. Toda a memória dele, todo o histórico dele, né? O fato de nosso espírito mudar de fase encarnada para desencarnada não muda drasticamente sua maneira de ser. A evolução intelectual moral é uma conquista muito lenta. Significa que se na fase encarnada ou desencarnada praticamos atos malévolos,
contra nossos semelhantes que não foram perdoados conscientemente, a mágoa deles permanece. E em grande número de casos, essa mágoa, esse inconformismo, desgosto, transforma-se num desejo incontido de ódio, de ira, de vingança, de fazer justiça por si mesmo. Ficamos ligados. No longo período de tempo em que os espíritos permanecem na erraticidade, e como já vimos, né, esse período na erraticidade pode durar milênios, o inconformismo, o ódio, a ira, alimentam as mentes daqueles que se sentiram prejudicados por determinado tipo de ação e não souberam perdoar seus algozes. Assim, aqueles que pensam e sentem da mesma maneira se aglutinam por afinidade, formando verdadeiros bandos de espíritos vingadores que passam a caçar seus desafetos, tanto na erraticidade como na crosta, vivendo como os encarnados. Eles nos caçam. Esse é o termo certo. Muitas vezes as vítimas não conseguem identificar os locais onde vivem seus desafetos, mas mesmo assim mantêm fixos nas mentes os quadros que traduzem as cenas dos atos prejudiciais que vivenciaram. Ao longo do tempo, o desejo de vingança aumenta consideravelmente, porque muitas vezes aquele que está sofrendo a obsessão, ele não sabe aonde o obsessor está. Ele está aqui desencarnado, o outro está desencarnado, ele não consegue identificar onde os desafetos estão. Mas isso também acontece entre os desencarnados. Estão ambos lá no plano espiritual, o que está sofrendo agressão não sabe quem é que está agredindo ele. O outro pode estar até desencarnado, mas ele não sabe aonde está o outro, né? Mas mesmo não sabendo aonde está o outro, eles mantêm nas mentes bem fixos, de uma forma, vamos dizer assim, cristalizada, os quadros que o outro colocou na nossa mente, tá? Ô, Rose, Oi? a gente pode enquadrar isso aí como uma auto-obsessão também? Não, mas aqui nós não estamos falando da autoobsessão, nós estamos falando da obsessão de um encarnado para um encarnado ou de um desencarnado para um encarnado. É porque o espírito está com aquela monoideia, né, de vingança. Ele não consegue sair daquele quadro. Ele pode ficar, ele tem a monoideia, mas aqui ele está falando no sentido de que aquele que está sofrendo o processo obsessivo não consegue identificar os locais onde vivem aqueles que estão prejudicando a eles. Agora, se você entrar nesse aspecto que ele diz aqui, mantém fixos nas mentes os quadros que traduzem as cenas dos atos prejudiciais que desceram, aí vai acabar assim, acontecendo a mesma ideia, porque ele vai ficar com aquela, sempre repetindo, tendo aquela imagem repetida na sua mente. Então, vai ficar, aí sim, vai ficar se tornando uma monoideia. Por quê? Porque ele vai se fixar naquela imagem. Aí, nesse caso, tudo bem, vai se formar a monoideia, tá? Mas, no caso, iniciou com o outro, entendeu? Entendi. Iniciou com o outro, mas acabou, foi para uma monoideia. Mas teve início aqui, quando o outro começou a, vamos dizer assim, impingir o pensamento dele, mas sempre falando, sempre lembrando que isso aconteceu porque eu abri a porta. Senão fica parecendo, né, que eu sou vítima. E não sou. Isso mesmo. Não sou. Verdade. Na realidade, isso não é uma regra geral, porquanto muitos espíritos que vivem na erraticidade conseguem se superar com o auxílio de alguns benfeitores e perdoar seus algozes. Claro, como nós dissemos anterior, tem alguns que sofreram muito aqui, muito, mas como aquele espírito já tem um pouquinho de uma evolução um pouquinho maior, quando chega no plano espiritual, os orientadores conversam com ele, né?
e ele acaba aceitando até perdoar. Mas, como diz aqui o Vladimir Sanches, esses casos, infelizmente, ainda são considerados minoria. Então, né, esses que nos perdoam ainda estão em minoria, porque a grande maioria, não, a grande maioria, até por serem espíritos de planetas de provas e expiações, são espíritos ainda como nós, não é? Porque eu pergunto, nós perdoamos com facilidade? Né? A Verinha fez uma cara assim. É verdade, Verinha. Você está coberta de razão. Como nós falamos anteriormente, a gente fala, eu perdoo, mas vem através da rua. Através da rua, como disse o Guilherme Azevedo. Por quê? Minha mãe dizia assim... Rose, essa é a minha maior batalha, você sabe disso, vocês que estudam comigo sabem disso. Eu levo para o coração, eu tenho que parar com isso, gente de Deus. Mas eu levo para o coração, sofro, arrasto corrente. Ah, meu Deus. Minha mãe dizia assim, atravessa a rua para não ver aquela sujeita. Para não ver aquela sujeita. Então, a gente assim, eu não tenho raiva de ninguém. Graças a Deus, dessa encarnação, eu não trago nenhum mal de ninguém do coração. Mas quando vê a sujeita virando a esquina, tu atravessa a rua. Eu atravesso a rua, atravesso estados, venho para bem longe. Entendeu? Então, a maioria encontra-se nessa situação. Porque, como ela disse, o Vladimir disse, ainda são muito poucos aqueles que já conseguem, ao chegar no plano espiritual, com a ajuda dos amigos espirituais, perdoar verdadeiramente. Não assim, da boquinha para fora, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria falar, não essa questão de perdoar, que a gente já está evoluído, a gente está longe disso, né? Mas pegando nessa questão que tudo é um processo lento de evolução, né? E quando ele coloca aqui, André Luiz, né, que nos reinos inferiores, as plantas e animais, a gente sabe que tem planta que fica agarrada na outra, sugando a seiva, que tem animal que fica grudado no outro para poder sugar. Então, assim como esses animais, esses reinos inferiores, nós também, aqueles mais fracos, se deixam, né? Ainda não conseguem, né? Como aí você deu o exemplo de pessoas que são anuladas completamente e não conseguem, eles não conseguem um espaço para eles poderem sair dessa vampirização, que é uma vampirização. Então, tudo é um processo lento, né? Desse espírito ainda se sentindo fraco, né? Ele, aos poucos, ele vai adquirindo, né, essa força, essa coragem de enfrentar, não é de brigar, né, de matar, não, de saber lidar com essa situação sem se deixar vampirizar, né, sem se deixar sugar. Né? Ser a si próprio, né? Isso. Ser a si próprio. Então, é um processo, né? Tudo é um processo. A gente vê essas questões aí de pessoas escravizadas, que em que momento que elas se deixaram, né? Quer dizer, a gente sabe que tem outras coisas aí no meio, né? Esses processos aí de abuso e tudo mais, mas eu acho que isso, o espírito, tanto os algozes, né? Eles serão diminuídos, né? Na medida em que os outros vão se fortalecendo. Né? É um processo lento, como ele fala, como você colocou nesse texto aí, a evolução é lenta, né? Intelecto moral, enfim, todas essas questões dos animais, né? Das plantas e tal, e nós também, né? E nós também, né? Exatamente. Tendo a Sueli Caldas Schubert, ela diz assim: observe-se, todavia, com relação aos seres humanos, que aquele
que age como ectoparasita é aquele que, absorvendo as emanações vitais dos encarnados, com eles se harmonizam aqui e ali, como são os que se aproximam, eventualmente, dos fumantes, dos alcoólatras, de todos aqueles sintomas, vícios de desregramento de qualquer espécie, né? Então, ela diz assim: observe-se, todavia, com relação aos seres humanos, que aqueles que agem como ectoparasitas pode passar depois a atuar como endoparasita. O endoparasita é aqueles que são aqueles que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, assenhoreiam-se em seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a colher como se fossem os seus próprios. Então, ele começa agindo como ectoparasita e pode depois passar a atuar como endoparasita. Caso queira, encontre campo para tanto. Então, é como se fosse uma evolução do mal. Ele começa como ectoparasita e, se encontrar receptividade na pseudo-vítima, ele avança e se torna um ectoparasita. Vejam só a situação. O parasitismo espiritual, como disse o Eli, ou o vampirismo, tem um livro também do José Herculano Pires chamado Vampirismo, que também é muito interessante, tá? Quem não conhecer, anota aí, Vampirismo do José Herculano Pires. Então, o livro trata disso do início ao fim. Então, ele diz aqui: o parasitismo espiritual, ou vampirismo, é um processo grave de obsessão, que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro. Quer dizer, pode causar sérios danos ao obsidiado, levando à loucura ou até mesmo à morte. Aí a pessoa vai dizer: e Deus vai permitir? Mas quem abriu a porta? Quem abriu a porta? Porque tudo começou aonde? Lá do pequenininho, não é verdade? Aqui eu trouxe o livro Evolução dos Mundos, para ler um pedaço aqui, quem quiser, tiver aí, na primeira parte, capítulo 14, quarto parágrafo, né? Primeira parte, capítulo 14, vocês podem pegar aí. O capítulo 14 trata da simbiose espiritual. Na primeira parte do livro Evolução dos Mundos, simbiose espiritual. O meu é bem velhinho. Quem tiver esse velhinho aqui, seria na página 107. Aí, no capítulo 14, simbiose espiritual, você procura o subitem simbiose das mentes. O meu velhinho é 107. Então, procura aí simbiose espiritual, capítulo 14, primeira parte, aí procura os 5 subitens. Simbiose das mentes. Lá no quarto parágrafo. Esse livro é maravilhoso, né? Evolução do Mundo. Simbiose das mentes, quarto parágrafo. Diz assim: qual se verifica entre a alga e o cogumelo? Porque lá no início ele falou da alga e o cogumelo. A mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente. Mas são 2.000 anos, mas é temporariamente. Uma hora vai acabar. Até porque nós já sabemos que o tempo aqui é diferente do tempo no plano espiritual. Né? Esses 2.000 anos podem parecer até 10.000. Né? Então, ele aqui, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver, enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Então, veja a situação. Você está num processo obsessivo grave, mas, de certa forma, o teu obsessor está
te protegendo de um processo obsessivo muito grave ainda. Porque pode ter outro que te odeia mais ainda. Entendeu? Então, ele diz aqui, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste, possa viver enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimente. Porque é aquela coisa, né? Tipo assim, vou usar uma expressão aqui muito triste, mas que é muito comum. Às vezes você entende isso, você consegue ver isso. O traficante, vamos dizer assim, o traficante que usa uma droga X, ele vende ali para o seu grupinho. Aí ele fica sabendo que o traficante Y está vendendo uma droga mais poderosa. O que ele faz? No meu território você não entra, entendeu? Que às vezes ele sabe que a droga do outro vai matar o cliente dele mais rápido, e aí ele perde o cliente. Então ele fica aqui, não, você usa só a minha, vai ficar destruído. Vai durar um pouco mais. Se usar do outro, vai acabar mais rápido, eu estou prejuízo. É uma coisa mais ou menos assim, né? Aí ele diz aqui, por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, esse livro, todo mundo sabe, foi escrito lá em 1900 e meados do século XX, né? Aí diz aqui, por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas, olha o que ele diz aqui, destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos com vistas a falaciosas vantagens materiais. Então, ele está dizendo aqui que você, às vezes, encontra mentes, inteligências nobres, que estão ligadas a cultos estranhos em matéria de fé. A gente ainda não vê isso hoje. De repente, você vê assim, uma pessoa inteligente. Não, eu faço parte do culto tal, da estrela dourada. Não tem assim? Né? Da estrela não sei da quanto, do algodão não sei de quê, né? Da nuvem prateada. Aí aquele grupo, né? Vamos dizer assim, como ele diz aqui, né? Esses cultos estranhos, tem um monte de práticas estranhas também. Alguns cultos são muito ligados à ciência também. Nos Estados Unidos tem os cultos assim, que eles dizem que são científicos, uma coisa muito esquisita. E essas pessoas que estão ligadas ali, elas vão sofrer a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos com vistas a falaciosas vantagens materiais. Então, quando essas pessoas decidem ou começam a ter vontade de se afastar, elas sofrem ameaças. Se você sair, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você vai morrer. Tem até alguns cultos espiritualistas que fazem certas ameaças. Uma vez eu recebi uma companheira lá no CIOI, ela estava visitando a casa, né? E ela era espiritualista, e ela disse para mim, eu falei lá com o chefe lá da minha casa que eu queria sair. E ele disse para mim que se eu saísse eu ia morrer. Se eu saísse ia acontecer isso ou acontecer aquilo. Entendeu? Então eu estou com medo de sair. Aí tem esse negócio, né? Então, as pessoas sofrem essa pressão. Aí ele diz aqui, essas inteligências
que são inteligências até nobres, né? Fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas, em perigosos processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mas arredadas do progresso que lhes garantiria a renovação. Então, muitas delas fogem, a pessoa diz, poxa, vem aqui assistir um culto aí, um estudo do Evangelho, um estudo do livro dos Espíritos. Ah, não, eu tenho muita coisa para fazer, né? Ah, eu não tenho tempo. Quando eu melhorar, eu venho. Não é assim que muitas dizem? Quando eu melhorar, tudo a minha vida estiver indo de vento em popa, aí eu venho para a casa espírita. Ora, quando tudo melhorar, você estiver maravilhosa, tu não vai precisar. Não é? Então, eles alegam isso, né? Ou então ficam apáticas. É aquela preguiça. Não é? Ah, não, mas a novela hoje, aquela do vaqueiro, do dono da fazenda, que tem cheio de cabeças de gado, que já passou 200 mil vezes, né? A pessoa tem até o diálogo decorado. Posso perder? Posso perder? Não. Né? Então, a pessoa diz, não posso perder a novela. Essa daí é fantástica. Tem aquela também da mulher que faz o chocolate de Páscoa, o ovo de Páscoa, que é outra sensacional. Já passou 500 mil vezes, já viu um monte de vezes, mas já vai passar de novo, vai emendar uma na outra. Como é que eu vou? Não dá para ir, na verdade. E no domingo, domingo tem a dança do não sei quem, tem minha casa não sei das quantas, não é? Tem aquele programa que o cara ri o tempo todo. Então, eu não posso perder. E aí a pessoa fica em casa. Fica em casa. Fica... Ai, não, também tem o meu joguinho de paciência no celular, que eu adoro. E também tem a palavra cruzada que eu tenho que fazer das 7 da manhã e meia-noite, porque eu terminei de ter Alzheimer e alguém falou que é para jogar a palavra cruzada. Então, eu tenho Alzheimer. Não é assim? Tudo são desculpas que a gente arruma. E a gente arruma. A gente arruma, porque, não é? Tem também os amigos do WhatsApp, do Facebook, que eu tenho que mandar mensagem, pessoal, porque fulano faz aniversário, tem uns 10 fazendo aniversário, então tem que ir lá, tem que saber. Não é assim, tem um grupo do WhatsApp que a gente fica debatendo ali, e não tem tempo, não sobra para nada. Não sobra tempo. Não sobra tempo. Então, é o que ele está dizendo aqui. Essas inteligências fogem, e são inteligências que ele diz aqui nobres. Não é aquele que está começando agora, não. Inteligências nobres. Fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo. Porque eu acho que uma pessoa que passa o dia inteiro sentada no sofá, fazendo aquela mesma coisinha, ou então grudada na novela que começa às 7 da manhã, às 8, às 9, porque tem novela para tudo quanto é horário. Tem canal que passa novela às 10 horas da manhã, outro passa meio-dia, aí tem o dramalhão mexicano, que também não pode deixar de ver, né? Porque se não tem aqui, tem o dramalhão mexicano. Aí depois, não é assim, e depois tem aquele que passa a ter também, depois o reality show, esse então não posso deixar de ver, porque é interessantíssimo. E a pessoa fica ali, até que cansa e cai por fadiga de tanto ficar empregada, aí dorme, apaga, para começar tudo no outro dia novamente. Aí ele diz aqui, inofensivas e humildes, mas arredadas do progresso que lhes garantiria a renovação. E os obsessores querem o quê? Eles querem arte. Eles dizem assim, tem uma novela que vai começar que você nem viu, rapaz. Eu estou aqui alimentando, no Globo Play, aí o Canal Viva vai começar a novela que passou lá em 1950. Vai repetir. Aí ele dá para você o horário, tudo direitinho. Porque ele quer isso. Ele quer isso, que você fique ali.
entendeu? Que você fica ali, fanatizado naquilo. Então, ele vai, ó, mandando para você subsídios, para você não ter tempo para pensar. Aí está o detalhe. Vamos voltar aqui na Joeli para encerrar. No último parágrafo, ela diz: o quadro das aflições e degradações humanas é bastante deplorável. Olha que expressão que ela usou aqui. O quadro das aflições e degradações humanas é bastante deplorável. Daí, porque a missão do Espiritismo avulta a cada instante. Pois que ele, o Espiritismo, traz a única terapêutica possível para esses dramas pungentes. Então, o Espiritismo, ele é a doutrina, né, que traz o tratamento possível para essas dores. Por quê? Porque ele fala diretamente ao espírito imortal. E as outras religiões ficam muito presas às questões materiais, ao corpo. E o Espiritismo não. Vai na origem do problema. E qual é a origem do problema? Espírito. Fala ao espírito. Entendeu? Por isso que ele traz a terapêutica. E traz também a medicação para você tomar. Aí você diz assim, mas é um pouquinho amarga essa medicação, né? Para cada doente há um remédio específico. Não é? Para cada doente tem o seu remédio. Rose. Sem remédio não tem melhora. Fala, Márcia. Então, eu conheci uma mulher lá no CEOI que ela resolveu sair porque ela não gostava do espiritismo, porque o espírita só gosta de sofrer. Tem essas frases. Tem essas... Você já ouviu isso? Eu fiquei assim olhando para a cara dela, eu fiquei sem ação. Quer dizer, ela não entendeu a mensagem, né? Não me entendeu. E tem muita gente que diz, não, negócio de espiritismo, não. Espiritismo só fala em dor e sofrimento, né? Ontem o Guilherme Azevedo falou sobre isso, né? Ele falou sobre isso. Então, a gente vê, né? O tratamento existe. Agora, será que eu quero fazer o tratamento? Será que eu quero a medicação? Aí entra a questão do livre-arbítrio. Mais cedo ou tarde, o sujeito vai buscar o tratamento e vai tomar a medicação. Porque a gente sabe que tudo isso é temporário. Tudo bem que esse temporário varia muito, né? De indivíduo para indivíduo. Mas ninguém ficará eternamente nessa situação, como ela falou aqui, degradante. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alberto, Verinha, Vera, José Marcos? Então, meus irmãos... Rose, a palestra de ontem foi gravada? Foi, mas eu ainda não publiquei, não. Mas foi maravilhosa. Tá. Maravilhosa. Pelo menos eu gostei muito. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Quando for assim, umas 5h25, nós vamos voltar para o estudo da parábola do servo trabalhador. Muito interessante esse estudo, afinal de contas, as parábolas de Jesus, né, são fantásticas, são verdadeiros tratamentos. É o tratamento que vem com remédio. Igual a pessoa vai no posto, né? O médico faz dar a consulta, vamos falar assim, legal, como se acontecesse sempre, né? Dá a receita e você vai na farmácia do posto e traz o remédio para casa, para tomar. Agora vai depender do seu livre-arbítrio tomar o remédio ou não. O espiritismo é assim. A parábola é assim. É o tratamento com a receita e o remédio vem junto para você tomar e melhorar e crescer. Então, nós vamos dar uma paradinha agora, daqui a pouco a gente retorna, tá bom? 5h25. Eu queria falar com vocês uma coisa rapidinho aqui, 2 minutinhos.
O estudo das parábolas está terminando. E assim que terminar o estudo das parábolas, nós não vamos fazer outro estudo no lugar, agora não. Eu tinha falado do outro estudo, mas esse vai ficar para o sábado, depois de terminar o Paulo de Tarso, que era o estudo do Sermão da Montanha. Nós vamos fazer um trabalho interno aqui. Esse nosso trabalho interno vai ser voltado para os nossos irmãos que estão pensando, buscando, planejando o suicídio. Então, vocês sabem que nós temos um telefone. Eu não boto no grupo. Quem tiver perdido, liga para mim. Rose, me dá o telefone que eu mando. Eu não boto no grupo, né? Porque senão já viu. É onde a gente põe lá o nome dos encarnados e desencarnados. Então, naquele telefone, você bota. Nós temos o desencarnado, que pode ser o desencarnado que morreu por doença, que morreu atropelado, que morreu até por suicídio. É só botar lá, desencarnado. Nós temos a reunião dos encarnados para aqueles que têm problemas de saúde, problemas espirituais, problemas emocionais, dependente químico. E agora, o que eu vou pedir a vocês? Quando vocês conhecerem alguém que está pensando muito no suicídio, em se suicidar, ou que já tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que eu conheço um que já tentou 5, vocês mandem o nome lá naquele telefone, mas escreve entre parênteses, tentativa de suicídio. Entendeu? Agora, toma cuidado, porque às vezes a pessoa está depressiva, mas não está pensando em suicídio. Então, esse fica lá, encarnado. E às vezes a pessoa está depressiva por essas coisas, mas a depressão dela, às vezes é uma síndrome de pânico, qualquer outra coisa, não passa por essa ideia. Agora, quando vocês souberem de uma pessoa que está com esta problemática, pensando em se suicidar, ou já tentou algumas vezes e graças a Deus não conseguiu, aí vocês colocam o nome e botam entre parênteses, tentativa de suicídio, porque esses irão para um trabalho diferenciado. Não vai ficar nessa reunião que a gente faz sexta-feira para os encarnados que têm problemas de saúde ou problemas espirituais. Vai para uma reunião que nós vamos fazer separado, tá? Então, soube de gente assim, bota o nomezinho, se quiser, bota o endereço, mas especifica, entre parênteses, tentativa de suicídio. Ou já tentou várias vezes suicidar, porque a gente vai trabalhar para fortalecer esses espíritos, para que eles não cheguem a conseguir realizar esse intento, tá bom? É esse pedido que eu ia pedir a vocês, falar com vocês. É naquele telefonezinho. Se perder, pede para mim no privado, não no grupo, porque eu não vou botar no grupo aquele telefone. Aí eu dou para o privado a pessoa. Mas a maioria aí tem que sempre ficar mandando, tá bom? Então, vou dar uma paradinha aqui, vou agradecendo a Deus a bênção que Ele nos concede de estarmos aqui, estudando já essas questões, para que a gente possa, né, caminhar de forma mais firme, com passos mais firmes, em direção ao Senhor. Um beijo no coração. Daqui a pouco a gente está de volta. Ô, Rose, Pode eu tenho uma falar. dúvida. Sexta-feira